Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo passado eu mostrei para vocês esse circuito aqui regulador de tensão com amplificador de erro para alimentar essas lâmpadas aqui, por exemplo, com uma tensão de 6 volts. Inclusive, no outro vídeo eu mostrei mais ou menos para vocês como é que a gente faz o cálculo desses componentes aqui, do Zener e dos resistores que tem aqui no circuito. Só que nós vimos que esse circuito aqui tem um inconveniente. Quando você usa ele para alimentar cargas menores ou até cargas medianas, como por exemplo as duas primeiras lâmpadas aqui, ó, ele funciona bem. Olha aqui, ó, 12 volts, 6 volts aproximadamente. Em termos de corrente, aqui, ó, 3,49 miliamperes para cá, aqui 250 miliamperes. O transistor aqui fica com 1,40 miliamperes, aqui o transistor 2,09 e o Zener 3,09 miliamperes. Aí ele funciona dentro do limite que ele pode trabalhar. Agora, para alimentar cargas maiores, como essa lâmpada, por exemplo, olha o que acontece. 12 volts, ó, tá vendo? Ele perdeu o papel de regulador. Aqui, ó, 2,36 volts. Vamos ver em termos de corrente aqui, ó. 650 miliamperes, aqui 5,81, percebam, toda a corrente foi para cá. Aqui embaixo não tem nada de corrente, tá vendo? Ó? Então esse circuito aqui saiu de cena. Ficou somente esse regulador aqui, só que aí não é mais regulador, ele é apenas um transistor conduzindo. Só que a tensão de saída é bem baixa, porque essa lâmpada aqui consome muito. Então esse circuito aqui, a tensão que sai aqui ficou determinada pelo transistor conduzindo, mais nada. Esse circuito regulador saiu de cena, o amplificador de erro e o Zener. Então eu falei para vocês que existe uma solução para você poder alimentar cargas maiores. A solução é você pegar um outro transistor de potência média ou alta, no caso um tipo 41, que é um transistor de potência média, e aí você vai ligar ele como um Darlington, ou seja, o emissor do transistor regulador vai para a base agora do transistor de média potência, os coletores são ligados em paralelo e o emissor dele é por onde sai a tensão para alimentar as lâmpadas. Então percebam que agora o regulador é formado por um transistor Darlington, é um transistor ligado com outro, emissor de um para a base do outro, de modo que agora esse transistor aqui ele vai ficar com a corrente que passa pela carga, e a corrente que passa por esse transistor vai ser a mesma corrente de base emissor desse transistor aqui de cima, tá? Então vamos colocar para funcionar agora. Vamos ligar agora a carga, essa carga aqui maior. Olha, agora funciona, tá vendo? Vamos ver as tensões? Então aqui nós temos, ó, 12 volts, como tinha antes, e aqui na saída, ó, 6 volts. Perceberam? 6 volts, do mesmo jeito. Vamos ver em termos de corrente. Aqui a corrente da carga, 1,67 amperes. Agora, olha aqui, ó, 2,97 miliamperes. Para cá, 110 microamperes. Para baixo, 2,86 miliamperes no Zener. 3,88. Então percebam, o Zener agora está trabalhando dentro da margem que ele está acostumado. E aí ele regula a tensão, 3,3 volts, tá? Então o circuito voltou a funcionar pela inclusão de um transistor para dividir a corrente com esse, tá? Então a corrente da carga passa por esse transistor aqui de cima, e esse transistor aqui de baixo, ele não tem que ser mais percorrido pela corrente da carga, ele é percorrido por uma corrente menor, tá, pessoal? E aí, consequentemente, a corrente entre base e emissor também é menor. E agora esse circuito aqui pode funcionar normalmente. Inclusive, se você quiser, você pode ligar as outras cargas também, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver. Aqui, ó, 12, 6 volts. Vamos ver em termos de corrente, ó. 35 miliamperes aqui, 1,92. Aqui 2,96, para cá 2,82, no Zener 3,83, ou seja, o circuito continua trabalhando, tá? É claro que tem um problema aqui do aquecimento do transistor. Vamos colocar aqui mais para cima. Olha lá, 11,3 watts. Olha quanto de calor que esse transistor vai produzir. Então, nesse caso, esse transistor aqui, para ele funcionar nesse sistema que nós colocamos,
ele, para alimentar essas cargas, ele tem que ser parafusado no dissipador de calor, porque ele vai esquentar bastante. São 11 watts de calor que ele vai produzir, tá? E esse aqui, ó, bem menos do que no exemplo anterior, tá? Então, pessoal, para fontes de consumo mais alto, utiliza-se transistores de média potência, normalmente trabalhando em Darlington com outro transistor, tá, pessoal? Então, é assim que você pode utilizar essa mesma fonte que a gente citou no exemplo anterior. Os componentes são os mesmos, não precisa mudar nenhum componente, só acrescentar o transistor funcionando como Darlington ligado ou parafusado num dissipador de calor. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.